Se você é uma mulher de 30 anos, você vai gostar do papo de hoje. Você já deve ter ouvido falar na crise dos 30. Eu passei por ela, vivi na pele e no momento que eu estava vivendo, eu estava grávida, minha gente. Então imagina o tanto de revolução que estava acontecendo ao mesmo tempo. O tanto de acontecimento que estava, a confusão mental, emocional, tudo ao mesmo tempo. Porque sim, essa crise, ela vem para dar um chacoalhão na gente e fazer a gente perceber para onde eu quero caminhar, se a rota está alinhada, se não está alinhada, se eu preciso mudar, se eu não preciso mudar. A gente se faz muitos questionamentos nesse momento e esse texto ele reflete muito isso. Em alguns pontos eu não concordo, mas eu trouxe ele na íntegra para ler para vocês e eu quero que vocês comentem e falem se realmente vocês se sentem representadas por esse texto que eu vou ler daqui a pouco. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar para Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo, é uma alegria imensa saber que você me ouve, compartilha meus episódios, comenta, que está aqui engajado na causa de fazer esse podcast crescer. Eu estou muito feliz mesmo, minha gente. Cada episódio é uma conquista. Todas as minhas ideias que eu penso, todos os conhecimentos que eu compartilho aqui com vocês é uma conquista grande para mim. Se você me ouve pelo Spotify e ainda não me deu suas 5 estrelas, por favor, curte esse episódio, curte o podcast, dá suas 5 estrelas. Se você me ouve em outras plataformas também, avalie o podcast para a gente poder crescer no ranking. Se você me ouve pelo YouTube e ainda não está inscrito lá no meu canal, se inscreve para não perder nenhum episódio. Inclusive, tem novidade no YouTube. Eu lancei no dia 30 de setembro a jornada de introdução à comunicação, que vai ser uma jornada de 60 dias, onde eu vou compartilhar com vocês dicas, estratégias, conhecimento para qualificar a habilidade da comunicação de vocês. A gente sai aí transformando a nossa forma de falar, se colocando para o mundo de forma respeitosa, assertiva. E tudo isso não somente para trabalho, mas para a vida, tá? Porque comunicação é vida. Então, se você ainda não está inscrito no YouTube, se inscreve, porque vai ter vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, tá? 3 vezes por semana. Então é isso. Fechando aqui o call to action, simbora para o texto, que vai ser bem legal. O texto começa da seguinte forma: se você tem 30 anos e a média de vida das mulheres brasileiras é de 79, isso significa que você pode ter mais 40 anos de vida pela frente. Isso é, uma nova vida inteira, e agora esses anos estão totalmente sob seu controle. Não tem mais uma infância ocupando a grande parte da sua vida, não tem mais as confusões da adolescência que você está tentando descobrir quem você é e o que você quer para a vida, como se alguém pudesse decidir alguma coisa aos 16, 17 anos. Não tem mais as incompreensões da puberdade, os excessos. Não tem você tentando fazer sentido, tentando se encaixar ou se guiando por contas de fadas para descobrir o que é o amor. Agora eu entendo a sua vida diferente. Você tem mais 30 ou 40 anos para viver com clareza mental. E você aprendeu algumas lições importantes. Você escolheu o que realmente importa para você. Você construiu recursos valiosos ao longo do caminho. Você sabe quem amar e sabe quem deve ficar na sua vida. Você também deve saber o que te faz feliz e o que não te faz feliz. Você tem uma ideia melhor do que você precisa para se sentir bem e o que precisa evitar para te ter paz. E sim, você pode não ter resolvido tudo ainda, mas tudo bem. Você sabe o que tem o poder de guiar a sua vida para a direção que você quer. Você sabe o que precisa para ser feliz e mesmo que você não esteja 100% lá, se é que alguém está, você está no caminho certo, exatamente onde deveria estar. Aproveite. Esse texto não é meu, é de uma tradução de uma criadora de conteúdo chamada Ave. Ressoou muito profundamente em mim e que agora eu estou compartilhando com vocês. Então, minha gente, esse texto aqui, deixa eu só voltar aqui no início. Quando ela fala assim, não tem mais as incompreensões da puberdade, os excessos, não tem mais você tentando fazer sentido. Eu confesso que aqui nesse ponto eu não me vi tanto porque logicamente, eu não tenho mais aquelas incompreensões da puberdade. Não, hoje eu olho tudo com mais clareza sobre os processos, os acontecimentos que eu vivi ao longo da vida, né? Mas que
Em alguns momentos me questiono sim se eu estou seguindo a rota certa, se eu estou fazendo as escolhas certas, ainda tem essa falta de certeza mesmo, uma incerteza do caminho que é natural. Obviamente é natural da vida de todos nós, a gente não tem certeza de nada, a gente não tem controle de nada. Mas eu me vi muito no texto, no quesito de que a partir dos 30 anos, não é que é tudo ou nada, mas a gente tem uma nova chance, uma nova possibilidade, sem as intervenções do grupinho, sem as intervenções, enfim, da gente tentar se encaixar para caber, sem essas intervenções externas, que hoje existe sim, mas a gente tem muito mais controle sobre quem a gente é. E mais clareza, de fato, dependendo da pessoa se buscou autoconhecimento ou não. Aqui eu sempre falo para vocês que eu busquei o caminho do autoconhecimento para poder ter essa clareza nas minhas mãos. Para quem não buscou, vai estar sempre refém do passado, vai estar sempre refém dos grupinhos, da aceitação, dos questionamentos dos outros, das opiniões dos outros, vai ficar sempre refém. E aos 30 anos, eu me vi tendo a necessidade muito grande de realizar os meus sonhos. Tem um episódio aqui falando sobre quando eu me virei mãe, quando eu me tornei mãe, eu me tornei mais ansiosa. E o ansiosa no sentido de que agora é o momento em que eu estou olhando para mim de verdade. Agora é o momento que eu estou buscando construir aquilo que faz sentido para mim de verdade. Porque até então, tudo que eu tinha feito e fiz foi buscando atender a necessidade dos outros em primeiro lugar, atendendo às necessidades dos meus pais para dar orgulho a eles, para poder de alguma forma ajudá-los financeiramente, para poder suprir necessidades do meu parceiro, fazendo a escolha de ter uma filha antes de realizar o meu intercâmbio. Isso é um grande exemplo que eu posso citar aqui. Eu tinha o planejamento de ter uma filha, sim, sempre desejei ser mãe, mas a maternidade, para mim, ela sempre viria depois de eu ter realizado o sonho do intercâmbio. E eu estava planejando isso desde 2019, quando eu entrei na residência. Estava nutrindo esse sonho, me planejando mesmo para fazer acontecer finalmente. E aí veio pandemia, uma virada ao avesso, e eu senti lá no fundo do meu coração que o meu pai não ia ficar muito tempo aqui comigo. Eu não sei porquê, eu não sei explicar, mas ele, naquele momento, 2019, ele não estava demonstrando um adoecimento grave, persistente, severo na questão do Alzheimer, porque ele teve Alzheimer. Mas no meu sexto sentido, lá no fundo, no fundo, no fundo, eu sabia que meu pai não ia durar muito tempo, muitos anos, e ele não tinha nenhum neto, nenhuma neta. E eu queria dar esse presente para ele, eu queria que ele vivesse isso, porque ele gostava muito de criança, tinha os filhos dos sobrinhos que ele agradava, que ele, enfim, ele amava conversar. Ele era uma pessoa que gostava muito de crianças. E ele não teve a oportunidade de conviver com crianças, com a neta, né? Mas ele pôde ver a criança nascer, ele pôde participar do batismo da neta, do primeiro aniversário, do primeiro ano de aniversário. E o meu pai faleceu no início desse ano, em fevereiro, no finalzinho de fevereiro ele faleceu. E eu fico assim, feliz e satisfeita por eu ter ouvido o meu coração naquele momento, por eu ter entendido o chamado e a mensagem de que eu precisava fazer o meu pai viver aquele momento, sabe? Que também era um momento meu, porque foi uma menina, então ele só tem a mim de filha, só tinha a mim de filha, e ver ele convivendo com a minha filha me fez eu me curar de muita coisa da infância, da ausência amorosa paterna que por muitas vezes ele não conseguiu suprir mesmo estando presente em casa. E então foi uma forma de autocura também, quando eu tive a minha filha, sabe? Mas essa escolha, confesso a vocês, que foi feita baseada nos outros para atender uma necessidade maior do meu pai, uma necessidade do meu marido que já me pedia há muitos anos para ter uma filha, e eu deixei o meu sonho de lado, do intercâmbio de lado. E agora, com 30 anos, 31 anos especificamente, eu quero a todo custo realizar esses sonhos que foram pausados lá na minha infância, na minha adolescência, por faltas que eu tive, faltas
de dinheiro, de tempo, enfim, de prioridade, de gestão, seja lá qual for, mas que eu não consegui realizar, agora eu estou focada nisso. Por isso que eu falei que eu me tornei mais ansiosa e às vezes, essa ansiedade ela atrapalha muito, né, porque quando a gente está no modus operandi ansioso, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, porque demorou muito para a gente chegar nesse lugar, né, já demorou muito a gente não realizando esse sonho, no meu caso, então agora eu quero que esse sonho se realize logo, porque eu quero viver logo esse momento. E isso não acontece, não é assim que funciona. Quanto mais ansiedade, mais angústia gera, né. Então eu estou aprendendo a lidar com esse sentimento para poder de fato concretizar aquilo que eu desejo. E isso os 30 anos me trouxe clareza do caminho que eu devo seguir, do meu propósito no trabalho, principalmente. São coisas que, aos 20 e poucos anos, eu tinha o sexto sentido, eu tinha a intuição, mas faltava o amadurecimento, faltava a vivência, faltava a experiência. E agora não. Agora tem a maturidade, tem a experiência, muito ainda no início, né? Porque eu tenho ainda, se Deus quiser, uma vida longa pela frente, mas eu tenho, segundo o texto, mais 40 anos para poder construir essa nova vida e que essa nova vida seja pautada na minha essência. E assim eu desejo para você também. Que a sua nova vida, se assim você está vivendo, seja aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, porque sempre tempo da gente se mover, da gente mudar, da gente se transformar. Se você está passando por esse momento de metamorfose, de transformação, de evolução, então, vai, sabe? Foca nisso, foca no que você quer, foca na tua essência, foca em construir algo que seja valoroso para você, que você queira deixar de legado para o mundo, que você queira, enfim, realizar algo que vai fazer sentido e te vai fazer feliz. Não tem outra coisa mais valorosa, para mim, pelo menos, na vida do que a gente fazer algo conectado ao nosso coração, conectado ao que a gente acredita, conectado ao que faz sentido pra gente e que faz bem pro outro também. Quando faz bem pro outro, melhor ainda. Então, quando eu vi ela falando esse texto, recitando esse texto, eu fiquei, nossa, faz muito sentido. É exatamente isso. A gente tem uma chance agora incrível de não deixar mais ser invadida pelo pensamento dos outros. Tem um episódio aqui também falando sobre isso, para você deixar de ser passivo na vida e parar de ouvir opiniões dos outros. Opiniões que eu falo, opiniões críticas, passivo-agressiva. Opiniões que são para evoluir, que são de pessoas que você confia, considera, que você sabe que quer realmente o seu bem, aí tudo bem você aceitar. Mas de pessoas que você não conhece, de pessoas que geralmente só aparecem para te cutucar, para dizer algo que vai te ferir, para te dar fazer algum tipo de julgamento, não dá ouvido a essas pessoas. Principalmente se você deseja construir algo, criar um projeto, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, se você quiser fazer algo, não dá ouvidos a esse tipo de pessoa. Foca no seu coração, na tua intuição, no que você acredita, no que é importante para você e nas pessoas que estão dispostas a te ajudar nesse caminho. É assim que a gente consegue evoluir, é assim que a gente consegue colocar projetos grandiosos no mundo e que a gente consegue se sentir realizado ao final das contas, porque é isso também que a gente busca: satisfação pessoal, profissional, realização, valorização, reconhecimento. A gente busca tudo isso. A gente também busca aceitação, pertencimento, a gente também busca tudo isso, mas antes de ser reconhecido e se pertencer a um grupo externo, a gente precisa se pertencer a si mesmo. A gente precisa amar a si mesmo. A gente precisa cultivar em nós todos os sentimentos positivos, as nossas forças internas, a gente deve cultivar e impulsionar para que quando vir críticas de fora, enfim, ataques externos, a gente saiba blindar, a gente saiba, enfim, não deixar esmorecer por causa dessas situações. Então, se você está aí com 30 e poucos anos ou chegando perto dos 30 anos, confesso que é uma fase maravilhosa. Difícil, mas maravilhosa, porque é transformadora e ao mesmo tempo desafiadora demais. Mas é maravilhoso porque a gente começa, de fato, se conectar à nossa essência, se conectar ao que a gente acredita.
E isso vale muito a pena, minha gente. Não abram mão de você mesma. Você não precisa caber para ser. Essa é uma frase que eu sempre falo, uma frase minha. Você não precisa caber para ser. Você não precisa ser uma coisa só. Você não precisa seguir um único caminho. Você não precisa ter uma rota pronta e acabada. Você tem o direito de errar. Você tem o direito de fazer diferente. Você tem o direito de pensar fora da caixa. Você tem o direito de construir várias caixas se você quiser. Então, vai, sabe? Pega a tua força e vai, acredita em você, porque disso vai gerar mais grandes frutos, vai gerar muita coisa maravilhosa. É isso que eu queria falar para vocês hoje, sabe? Trazer essa mensagem de esperança, proatividade e positividade. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha comigo, comenta se você gostou e te espero no próximo episódio. Um cheiro, até lá!